Neste vídeo vou-vos mostrar uma outra forma de nós criarmos validação dos formulários e que de uma certa forma é eventualmente a forma mais correta de o fazer. Porquê? Porque vai permitir limpar muito do código que existe aqui dentro do nosso controller, que a determinada altura vai ter validações, vai ter a chamada de models, vai ter a gravação de dados, etc. Então convém ao máximo nós retirarmos daqui muito código para facilitar a leitura do mesmo e para que também o nosso projeto fique mais bem organizado. Neste caso concreto, o que nós temos aqui, vindo do vídeo anterior, foi a construção de um pequeno formulário de login, que é este que tem este aspecto. Temos nesse formulário também a possibilidade de ver a apresentação dos erros, vocês podem ver no vídeo anterior como é que isso funciona. E fizemos a validação diretamente aqui no nosso controller. Isto é, criámos aqui validação é igual a request, que é este elemento que aqui está, que contém todos os inputs, dados da sessão, etc. E também tem este método chamado validate. O validate, na prática, é um método que tem aqui dois argumentos. Eu vou aqui apenas copiar e colar aqui embaixo para vos mostrar que isto que nós temos aqui construído é exatamente igual a isto. Isto é, eu tenho aqui regras e depois tenho as mensagens. Ok? Só que a diferença é que para facilitar a leitura nós temos aqui isto dividido em várias linhas. Então o regras é um array que vai conter então todos os inputs e as suas respectivas validações. Também falámos aqui no vídeo anterior quais são as regras e onde é que vocês podem consultar a sua documentação, são bastante extensas. E depois na eventualidade de vocês quererem ter mensagens personalizadas para cada tipo de erro, isto é, se não estiver preenchido, se não for um e-mail e se tiver mais do que 30 caracteres, então vocês devem colocar aqui no messages, isto é, no segundo argumento. Bom, dito isto, o que nós vamos fazer aqui é um bocadinho diferente e mais bem organizado. Em vez de utilizarmos este request, que é o request que vem aqui por defeito do Illuminate HTTP, nós vamos criar o nosso próprio request. Ok? E vocês vão ver que nós vamos passar para lá todas estas regras de validação e vamos simplificar ao máximo aqui o nosso código. Como é que isso se faz? Se nós olharmos aqui para a documentação, nós vamos olhar aqui para o Form Request Validation. Quando clicamos aqui, vamos verificar que para um cenário de validações mais complexas, em que nós poderemos ter de facto muito código de validação, nós podemos desejar a criação de um Form Request específico. Form Requests são classes customizadas, feitas por nós, com um conteúdo de lógica que nós depois vamos aqui adicionar. Bom, vamos ver isto na prática. O que nós temos que usar é o make request. Então, se nós olharmos aqui para o nosso terminal, nós vamos fazer o seguinte: php artisan make request. Queremos criar um fecheiro que nos permita substituir isto que aqui está e vamos lhe dar um nome. Ora, neste caso, como eu estou a falar de um request relacionado com o form login ou FRM login, eu vou dar o nome FRM login request. E eu acho que é uma boa prática vocês seguirem esta nomenclatura, isto é, por exemplo, se tiverem um formulário de dados, então vocês podem ter form dados request. Se tiverem um formulário de contacto, form contacto request, ok? Terminar sempre com o request para ser mais fácil de identificar cada uma das componentes da nossa aplicação. Quando eu pressionar agora return, o sistema vai me dizer request created successfully. Se olharem agora para a vossa estrutura da pasta app, vai aparecer uma nova pasta chamada requests. Dentro dela vocês têm o fecheiro que acabamos de criar. Este fecheiro contém já uma estrutura pré-concebida. Para facilitar a leitura, eu vou remover daqui estes comentários. Já agora são comentários bastante específicos que têm a ver com a geração de informação, mas nós não vamos agora falar sobre isso. E agora vocês têm aqui logo, fora da caixa, out of the box, como se costuma dizer, vocês têm dois métodos já criados. Eu vou criar aqui um separador, mas entretanto nós vamos esquecer por agora este authorize. Não é necessário, porque ele está relacionado com outras circunstâncias do funcionamento do Laravel. Para que o mecanismo de validação funcione, nós precisamos aqui, pelo menos, do método rules. Ora, este método rules, vamos aqui colocar então os nossos famosos separadores. Este método rules não é nada mais, nada menos do que uma abstração, isto é, uma passagem para um outro fecheiro, deste conjunto de regras que aqui estão, que neste caso é um array, que só contém este valor, e que nós vamos copiar daqui e vamos colocar aqui. Tão simples quanto isto. Se vocês querem então definir mensagens específicas para cada erro, o que nós vamos ter que fazer é criar um método específico adicional
para este form login request. Para isso nós vamos colocar public function e messages. Dentro deste método nós vamos também ter um return de um array. Ora, qual é o return que nós aqui vamos colocar? Obviamente vocês já devem ter descoberto que são estas regras que aqui estão. Então nós vamos aqui copiar e vamos colá-las aqui. Vamos aqui colocar o código como deve ser e temos então construído o nosso request. O passo seguinte é, eu vou aqui puxar para este lado para termos esta lógica aqui organizada. Neste caso temos o request que nós criámos aqui, temos aqui o main. Agora vamos retirar tudo isto que aqui está. E o que nós vamos fazer é substituir este request pelo nosso request específico. Então vamos colocar aqui, em vez de request, vamos colocar frm login request. Se vocês olharem aqui para o vosso IntelliSense e fizerem aqui um clique, o que vai acontecer é que ele vai adicionar o use app http requests, que é isto que aqui está, frm login request. Vai adicionar isto aqui em cima. Reparem, eu vou clicar aqui, cá está então adicionado o frm login request. Este passou a estar mais esbatido, porquê? Porque deixou de ser usado, foi substituído pelo meu request pessoal, customizado. Como é que nós agora fazemos a validação? Bom, agora já conseguimos resumir tudo isto a uma única linha de código. Neste caso, eu vou dizer o seguinte, request validated. Okay? A diferença é entre validate e validated. Neste caso, validated vai fazer o quê? Vai pegar neste frm login, vai correr todas estas validações e, se, no caso de existirem erros, ele vai pura e simplesmente regressar automaticamente ao formulário de login e apresentar os erros todos que tiver. Então, nós aqui simplificamos apenas para uma linha de código a validação e depois aqui temos o resto do código, não é? O resto do código poderá ser, por exemplo, a verificação se o usuário está corretamente apresentado como login na nossa aplicação. Aqui validamos se os campos foram preenchidos corretamente de acordo com as nossas regras. Aqui depois damos sequência ao nosso código. Eu vou apenas colocar aqui um die OK, para nós percebermos que chegamos ali. Vamos agora testar aqui a nossa aplicação. Eu vou aqui refrescar, OK? Vamos aqui tentar entrar e reparem o que é que aconteceu. À semelhança do que aconteceu no vídeo anterior, ele diz-me aqui que tem que estar preenchido. Tem que estar preenchido aqui o usuário. Obviamente que a nossa mensagem não está muito bem escrita, então aqui o usuário tem que estar preenchido. O usuário tem que ser um e-mail válido e o usuário não pode ter mais do que 30 caracteres. Portanto, se nós agora quisermos aqui colocar um usuário que não é e-mail, nós vamos aqui clicar em entrar e cá está, então, o usuário tem que ser um e-mail válido. Portanto, na prática, o que aconteceu aqui foi muito simples. Nós removemos do nosso controller todo aquele código de validação que continua a funcionar. Se vocês quiserem, não tem qualquer problema, vocês podem continuar a fazer a validação do lado do controlador, mas neste caso, criando esta estrutura mais simples, nós conseguimos passar esta lógica toda para uma pasta específica criada quando executamos o método, ou neste caso o comando artisan make request. Ele vai organizar todos os nossos requests personalizados dentro dessa pasta, tornando isto muito mais fácil de trabalhar. Se nós quisermos fazer alterações, vamos aqui e temos apenas neste fecheiro concentradas todas as regras e todas as mensagens e, por conseguinte, estamos a tirar mais complexidade aqui do nosso controlador, que com certeza terá muito mais funções a desempenhar do que propriamente as questões de validação. Então significa isto, que se eu agora colocar aqui teste, clicar aqui em entrar, está tudo ok, corresponde a todas as regras e, por conseguinte, nós conseguimos passar na validação.